Olá, pessoal. Bom, na aula de hoje a gente vai dar uma olhada em adequação dos modelos ARMA e ARIMA, né? A gente vai basicamente olhar para os modelos, como é nos modelos ARMA, né? E isso também vai valer para os modelos ARIMAs, né? Pois o ARIMA é simplesmente o modelo ARMA aplicado a uma transformação da série temporal, né? Então vamos lá, vamos começar pelo modelo ARMA, né? Aqui com o intercepto, né? Para a gente montar no caso geral. Aqui o beta, né, o vetor dos parâmetros, né, lembrando que o termo de erro a gente assume como sendo um ruído branco, né, com média zero e uma variância constante, dada por sigma 2. Tá? Esse processo, né, da forma que a gente viu ele na aula anterior, a gente consegue escrever ele nesse formato. Né, o xt como sendo lá um μt, mais o termo de erro, e o μt, né, seria o valor esperado desse processo, dado toda a informação anterior a t-1. Né? Se vocês olharem lá na aula anterior, vocês vão ver que é essa expressão do MIT. Tá? Bom, fazendo isso, né, então a gente chega com o termo de erro, né, ele pode ser escrito simplesmente como sendo xt menos o MIT. Né? E daí a gente nota, então, né, por essa expressão, que o MIT ele é uma função do beta, né? Ele é a função dos parâmetros. Tá? Então, né, só frisando aqui, MIT função do beta, tá? Logo, se a gente tem uma série temporal observada, lá de um x1 até um xn, né? Então, se o b chapéu é uma estimativa do beta, né? Calculado com esses valores, então os resíduos do modelo, né? Eles vão ser calculados simplesmente, né? Pegando a série temporal e subtraindo, né? O μt ajustado, tá? Então a gente teria aqui a equação para os resíduos do modelo. Tá? Bom, e daí para a gente saber se um modelo é adequado ou não, a gente tem que verificar, né, se as suposições que são feitas sobre esse modelo, né, fazem sentido, tá? E para isso a gente vai olhar lá para os resíduos, tá? Bom, então para começar, vamos ver quais são as suposições que a gente faz sobre o termo de erro, né? Então, o termo de erro, a gente supõe, né, que a média deles é zero. A gente supõe que a variância é constante e que, além do mais, né, a covariância é nula, né, porque a gente, né, geralmente a gente supõe independência, né, ainda que independência não seja totalmente necessário, pelo menos a correlação a gente espera que seja nula, tá? Ou seja, a gente supõe que a covariância, né, de um epsilon-t com epsilon-t mais h, né, vai ser zero para qualquer valor de h diferente de zero. Tá? Ou seja, para qualquer defasagem, a covariância é nula. Né? Em alguns casos, a gente supõe normalidade. Tá? Lembra que até agora a gente só usou normalidade para calcular a função de verossimilhança. E aí a gente chegou lá no resultado que, ainda que quando supõe normalidade, o estimador de máxima verossimilhança coincide, né, com o estimador de mínimos quadrados. Tá? Então, vamos lá. Normalidade, né, seria importante, então, no caso paramétrico, né? E, em especial, quando a gente estiver pensando em calcular previsões intervalares, tá? A gente ainda não entrou em previsões, né? Vai ser tema das próximas aulas, tá? E aí vocês vão notar que lá na frente, né, a suposição de normalidade vai ser importante, basicamente porque a gente vai ficar trabalhando com os quantis da distribuição, tá? Lembrando que, basicamente, poderia também ser outra distribuição aqui, né? Por exemplo, uma t-student, tá? E no caso, né, no caso paramétrico, a gente deveria testar, então, essa suposição, tá? De um modo geral, a gente vai considerar que o modelo está bem ajustado, né, se os resíduos satisfazerem todas as hipóteses levantadas sobre o termo de erro, né?
que são basicamente são as únicas hipóteses do modelo, tá? E daí entre os modelos pode acontecer de ter mais de um modelo, geralmente até da mesma família, que atenda a todos essas suposições, né? E aí, né, o que tradicionalmente a gente faz em estatística é sempre escolher aquele que é mais parcimonioso, né? Ou aquele que, né, que dá um bom ajuste, né? Mas tenha o menor grau de complexidade. Então vamos lá. Vamos verificar então como que é feito a análise de resíduos, né? Vamos começar de uma forma visual, né? Bom, como a gente supõe lá que a média dos erros é zero, né, e constante, né, a gente espera que quando olhe para a série de resíduos apareça algo, né, no formato que está aqui no gráfico de cima, tá? Notem, né, que essa série não foge do zero, né? Diferente dessa de baixo aqui, tá? Que aqui seria um exemplo de algo que estaria incorreto, né? Se a gente observasse no resíduos, né? Então, nota que essa série ela foge o tempo todo de zero, né? Ela parece ter uma média que movimenta, né? E de repente ela explode. Enfim, isso aqui, né? Mesmo essa situação aqui que não fugiu tanto do zero, né? Mas você tem uma situação aqui que a média foge, né? O, isso aqui caracterizaria, então, um modelo mal ajustado, tá? A gente supõe lá que a variância é constante, né? Então aqui, de novo, né, aquele gráfico pra gente, né, que seria um exemplo de onde isso faria sentido, né? Então aqui, se a gente observasse os resíduos nesse formato, notem que o padrão de variação da série de resíduos, ele não muda ao longo do tempo, né? Diferente desse gráfico aqui de baixo, né? Notem que aqui, ó, primeiro, na primeira parte, a gente tem aparentemente uma variância baixa, né? Em seguida, né, ele forma como se fosse um cluster, né, uma região com uma variação grande. Em seguida, entra numa região de baixa variação e depois, de novo, uma variação, né, um padrão de variação maior, tá? Esse padrão, isso aqui caracterizaria uma série que a variância é não constante, né? A gente tem aquilo que é chamado de volatilidade, tá? Ok? Então, se por acaso deparar com essa situação nos resíduos, né? Então aquela suposição de variância constante não faz sentido, tá? A gente supõe, né, lá que os resíduos têm correlação, autocovariância nula, né, para qualquer defasagem. Então, quando a gente olhar um gráfico ACF, né, e é importante verificar isso para séries de resíduos, a gente espera que não apareça correlação, tá? Então, um exemplo onde estaria correto é que se aqui, né, aparecesse autocorrelações significativas para alguns determinados lags, tá? Bom, aí os testes, a verificação de aderência, né, no caso paramétrico, se a gente supôs normalidade lá, ou outra distribuição, né? Então, geralmente, o que a gente utiliza é lá o gráfico do histograma com a densidade sobreposta, né? Aqui, no exemplo correto, então, fica bem casado uma coisa com outra. Né, a gente também utiliza os gráficos de quantis, né, os QQ-plots, né, lá a gente espera que todos os pontos, né, estejam sobre a reta, tá? E um exemplo aqui que estaria incorreto, tá? Seria aqui notem que a densidade não ficou tão bem casada com o histograma, né? Apesar que nesse exemplo ainda não ficou muito ruim, mas quando a gente olha, né, os QQ-plots, aqui é muito comum isso acontecer, né? Notem que principalmente nas caudas, né, os resíduos fugiram da distribuição proposta, né? Isso aqui teria impactos grandes, né, para previsão intervalar, né? Possivelmente a gente construiria, né, numa situação dessa,
a gente construiria previsões intervalares muito mais fechadas do que seria o ideal, tá? Então vamos lá, então isso aqui caracterizaria uma, uma distribuição, né, não tão adequada para o termo de erro, pro termo de erro, tá? Bom, então vamos entrar nos testes estatísticos, né? Bom, como a gente supõe lá que o erro tem média constante, variância constante, que ele é não autocorrelacionado, né? Então é muito comum fazer algum teste de estacionalidade, né? Ainda que isso geralmente raramente, né? Quando o modelo está bem ajustado, o resíduo não vai dar estacionário, tá? Então a gente já viu nas aulas anteriores, né? Os testes de estacionalidade, tá? Geralmente é feito um teste KPSS, tá? Que está lá num pacote T-Series, né? No comando kpss.test, tá? Simplesmente para verificar a estacionalidade dos resíduos, tá? O que é mais importante que precisa ser feito é verificar a independência dos resíduos, né? A ideia é simples, tá? Basicamente, se sobrou autocorrelação nos resíduos, né? E que implicaria que os resíduos são dependentes, né? E não independentes, tá? Isso significa que possivelmente o seu modelo não captou, né, toda a correlação, não captou toda a informação do conjunto dos dados, né, e uma parte da correlação que ele não captou ainda sobrou nos resíduos, tá? Então, por conta disso, a gente verifica se os resíduos são independentes, né? E aí, para isso são utilizados os chamados box tests, né? Para eles, basicamente a hipótese nula, né, até um determinado m é que a série não apresenta autocorrelação, né? Então a gente supõe lá que o ρ1, né, vai ser igual ao ρ2 até um ρm, né, que vai ser zero, né? Ou seja, todas as primeiras m correlações serão zero, né? Contra a hipótese alternativa que pelo menos uma desses ρs é diferente de zero, né? Basicamente, se um deles é diferente de zero, isso implicaria que a série é não independente, tá? Aí o teste mais antigo, né, é do Box-Pierce, lá do ano 1970, né, que ele propõe utilizar essa estatística, né? Notem que aqui é simplesmente a soma, né, do, das autocorrelações, é, autocorrelações, a soma das autocorrelações amostrais elevado ao quadrado, né? E aqui multiplicado por n, tá? Eu coloquei aqui só para frisar, né, o H, né, ele denota o lag, né, que está sendo calculado essa autocorrelação, tá? E aí acontece que, sob H0, a gente viu aquele teorema lá atrás, né, quando a gente estudou autocorrelação amostral, né, a gente viu que ela, né, a raiz de n multiplicado pelo Rho-Chapelle, tem distribuição assintótica normal 0 e 1. Né? Como essa estatística soma m variáveis dessa, né, e sob H0 são independentes, né, tem essa distribuição, né, como ela aqui soma elas ao quadrado, então a distribuição resultante disso é uma q quadrado, né, no caso com m graus de liberdade, porque você soma m variáveis, né, normais 0 e 1 elevado ao quadrado, tá? Então o que esse teste diz é, né, como tem essa distribuição, né, a gente com nível de significância alfa, né, a gente rejeita a hipótese H0, né, a favor da hipótese H1, né, se a estatística observada é maior do que lá o quantio 1 menos alfa da distribuição Q quadrado, tá? Só que aí, né, um outro teste que vem sendo muito mais utilizado é o chamado Jung-Box, né, que é um pouco mais novo, lá do ano 1978, tá? Basicamente, o que eles fazem é pegar essa estatística anterior e fazer uma correção nela para trabalhar
com séries não muito longas, né? Então, especialmente para séries, né, com não tantas observações, né, o teste de Jungbox tende a se comportar melhor, tá? E aí ele consegue demonstrar lá, né, que essa estatística tem a mesma distribuição da anterior, né? Então, da mesma forma, a gente rejeitaria, né, pelo teste de Jungbox, né, com nível de significância alfa, né, se a estatística observada fosse lá maior do que o quanti 1 menos alfa da distribuição aqui quadrado, né? Nesse caso, a gente rejeitaria H0, tá? Bom, algumas considerações a mais, né, sobre esses testes de independência. Primeiro, bom, já comentei, né? O Jungbox ele é mais recente, né? E especialmente para séries com poucas observações, ele apresenta resultados melhores, né? É muito comum utilizar esse teste de Jungbox, né? Nos resíduos do modelo ARMA PQ, né? Só que aí as referências, né? Têm proposto, ao invés de utilizar lá a distribuição aqui quadrada M, né, tem sido proposto subtrair aqui o número de parâmetros do modelo, né? No caso, subtrair né, o P e subtrair o Q, né? Que seria, lembrando que P mais Q seria o número de parâmetros, né? Isso aqui tende a trazer resultados melhores, né? Ficar melhor ajustado, tá? Só que para você fazer isso, né, ainda não comentei nada, né? Qual que seria um valor de M adequado, né? Só que para a gente fazer isso, obviamente, a gente vai ter que pegar um M que seja maior do que o número de parâmetros, né? Então a gente tem essa condição aqui, M maior que P mais Q, tá? Como geralmente a gente não trabalha com valores de P e Q muito grande, tá? É muito comum utilizar lá um M em torno de 15, né? Porque isso aqui, diria que basicamente a gente está testando as primeiras 15 autocorrelações, né? Em séries estacionárias, né, relações maiores tendem a já ser zero, né? Normalmente já são zero, tá? Então, geralmente testar até 15, algumas vezes até 20 já é suficiente, tá? Lá no R, né, esses dois testes estão disponíveis dentro do comando box.test, né? Lá dentro você consegue setar se você quer o Jungbox ou o Boxpress, tá? E lá para testes estatísticos de aderência, né? Se a gente supôs normalidade, geralmente é utilizado o teste do Shapiro-Wilk, né? Que está lá no R no Shapiro.test, né? Imagino que isso aqui seja já bem conhecido, né? De vocês. No caso de utilizar outra distribuição, né? Então aí teria que utilizar lá o teste do Kolmogorov e Smirnov, né? Que no R é lá o KS.test, tá? Agora, só dando uma. Imagino que isso já seja do conhecimento de vocês, né? Mas só dando uma recapitulada em parcimônia, tá? Bom, eu tinha comentado lá atrás, né? De modo geral, quando a gente tem modelos da mesma família, né? Mais de um modelo que atende todos os critérios, né? A gente tende a escolher aquele que tem menos parâmetros, né? Até para evitar aquele caso de hiperparametrização que a gente viu nos modelos ARMA, né? Aí, tá? Só que geralmente é feito um balanço, né, entre o grau de complexidade, né, que seria o número de parâmetros no modelo, né, e a qualidade de ajuste, né? E para isso, geralmente é utilizado lá o critério de informação de Akaic, né, que é dado por essa expressão, né, onde o K é o número de parâmetros do modelo, né? E aqui o L, B chapéu, sigma 2 chapéu, seria a verossimilhança ajustada do modelo, tá? Então, faz essa continha, né, para todos os modelos, né? Depois de já ter testado todas as hipóteses, né? No caso, a gente faria o AIC só para os modelos que atenderam todas elas, e aí escolheria, né, o modelo que tem o menor valor de AIC, tá?
Só que tem sido ainda mais comum utilizar o chamado AIC corrigido, né? Esse AIC corrigido, ele foi proposto, né, para séries com menor número de observações, tá? Notem aqui que se a série tem muitas observações, ou no caso, se o N fosse muito grande, né, essa parte aqui, né, tenderia a ser anulada, né, e o AIC corrigido coincidiria com, basicamente com o AIC, tá? Mas para séries pequenas, né, essa penalização que aparece aqui na frente, né, tende a trazer resultados melhores, tá? Então, tanto no AIC quanto no AIC-C, né, a gente sempre escolhe o modelo que apresenta um menor valor do critério. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada em um exemplo no R, tá? Então, eu vou começar, né, simulando o conjunto de dados, tá? Vou simular lá um modelo ARIMA 1.1, né, com coeficientes autorregressivos 0,6 e de médias móveis 0,5, tá? Então, aqui já simulei a série, né? Agora vamos fazer de conta, né, que essa é uma série observada, né? E vamos tentar escolher um modelo para ela, tá? Então a primeira coisa que eu deveria fazer é verificar se ela é estacionária ou quantas diferenças eu tenho que tomar, né? Então aqui eu vou usar aquela função ndifs, né, que já usa o teste KPSS, né? Vou usar com nível de significância de, o KPSS com nível de significância de 5%, tá? Então rodando, né, opa, rodando o NDIFs, né, ele me mostra lá que eu preciso fazer uma diferença nessa série, tá? Então, tomando essa diferença, né, e guardando no W, tá? Então agora eu posso fazer lá um gráfico, né? Deixa eu puxar ele aqui para vocês verem, né? Eu posso fazer um gráfico, né? Como ela já se tornou uma série estacionária, eu posso fazer o gráfico do ACF e do PACF, tá? Então vamos lá. O ACF me mostrou aqui, né, um decaimento para zero, né, praticamente sem quebra, né, ele vai decaindo praticamente, aparentemente constante. E da mesma forma, o PACF, né, ele vai oscilando, tá, mas o decaimento dele é totalmente amortizado, né, sem quebras, tá? Deixa eu só carregar aqui o pacote T-Series, né, porque a gente vai usar o teste KPSS. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, né, a gente vai ajustar três modelos. Um MA, desculpa, um autorregressivo, um de médias móveis e um modelo ARMA. Tá? Então, eu poderia ter olhado para aquele gráfico, né, e ter entendido nele que um modelo autorregressivo seria adequado. Tá? Vamos supor que por algum motivo eu decidi lá que eu deveria tomar um autorregressivo de ordem 4, tá? Não necessariamente é isso que aquele gráfico está mostrando, tá? Aqui vai ser só um exemplo, tá? Então vamos lá, eu chamo a função arima, né? E peço para ajustar ele, né? E aqui eu pego os resíduos do modelo, tá? Então vamos lá, deixa eu fazer um gráfico então para aquelas análises visuais de resíduo que a gente viu né, lá nos slides, tá? Deixa eu trazer ele aqui para vocês verem. Opa, deixa eu só redimensionar ele aqui que ele ficou meio espichado.
pouquinho. Aí. Bom, o que a gente nota. Eita. Bom, quer ficar espichado, vai ficar espichado, né? Bom, olhando os resíduos, né? Eles parecem bons, né? Ficaram todos em torno de zero, né? Aparentemente com padrão de variação também constante ao longo do tempo. Quando a gente olha o gráfico de autocorrelação, né? Praticamente não apareceu aqui autocorrelações significativas, né? Aqui no 4 e no 5 fugiu um pouquinho, né? Mas muito pouco, né? Nas autocorrelações parciais também, né? Lembrando que o gráfico de autocorrelações parciais ele tende a ficar muito espichado, né? Mas olhem aqui a banda, né? O no 4 e no 5 ele fugiu um pouquinho, mas é muito pouco, né? Tá? Então aqui pareceu ok e também lá a verificação, né, da aderência, né? Ficou interessante, né? Deu normal, de fato deu aparentemente normalidade nos resíduos, tá? Bom, indo para os testes estatísticos, né? Vamos fazer lá verificar a estacionalidade, né? Que aqui não tem muita novidade, né? Como a série que a gente está ajustando, né? A série W, ela já era estacionária, né? Estacionária, então aqui os resíduos deram estacionário também. Agora vamos verificar a independência, né? Utilizando lá o teste de Jung-Box, tá? Notem que aqui eu coloquei lá né? Eu coloquei o m igual a 20, né? E o número de parâmetros eu coloquei igual a 4, né? Tá? Quando ele fizer a diferença lá na distribuição, aqui vai dar 16, então tá em torno do 15 lá, tá? Então, o teste de Jung-Box, né, não conseguiu rejeitar a hipótese nula. Ou seja, a gente pode considerar que esses dados são independentes, que os resíduos são independentes, né? Ou pelo menos não tivemos evidências suficientes para rejeitar a hipótese de independência. Tá? Fazendo o Shapiro, né, para o teste de normalidade, né, deu normal. Bom, agora vamos para o próximo, né? Então, de novo, suponha que eu olhei lá o ACF e o PACF, né, da série W, né, que é a série estacionária, e por algum motivo, né, olhando lá, né, para o padrão do ACF e para o PACF, né, eu teria identificado que o modelo de médias móveis de ordem 6 seria adequado, tá? De novo, aqui é só um exemplo, não necessariamente, essa série eu acabei de simular, então não necessariamente é esse o valor que de fato deveria utilizar, tá? Mas aqui é só um exemplo. Então vamos lá, ajustando então o MA de ordem 6, pegando os resíduos dele, né? Deixa eu pôr aqui para ele montar a figura, né? Separado. Então vamos olhar como que ficou os resíduos. Então, de novo, ele quer espichar isso, tá? Então, de novo, os resíduos pareceram bons, né? Aparentemente estacionários, né? Com a média aqui no zero, não teve, né? Clusters de variância, né? O ACF, né? Aqui deu muito bom, né? Não tem nenhuma autocorrelação aparente, da mesma coisa o PACF e deu normalidade, tá? De novo, fazendo os testes estatísticos, tá? Eu vou rodar todos eles aqui de uma vez, né? Então, tá lá, o KPSS mostrou que a série é estacionária, né? O Jungbox mostrou, né? Não conseguiu rejeitar a independência, então tá ok, né? E da mesma forma, o Shapiro-Wilk não conseguiu, né, rejeitar a normalidade. Então, tudo certo. Agora, né, vamos lá para o modelo ARMA, né? No caso aqui, vou ajustar então o modelo ARMA 1 lá na série W. Tá? Fazendo a mesma coisa, deixa eu pôr aqui para ele.
Isso. Então, fazendo o mesmo gráfico agora para os resíduos do. Opa! Primeiro ajustando o modelo, né? Depois pegando os resíduos e fazendo o gráfico, tá? Então aqui a gente tem os resíduos do modelo ARMA 1, né? De novo, visualmente ficou bom, né? Não apareceu autocorrelação, né? E também no gráfico PACF também não mostrou autocorrelações significativas, né? Deu tudo próximo da normalidade, tá? O detalhe, pessoal, é que o modelo ARMA 1.1 só tem dois parâmetros, né? Enquanto ali em cima a gente utilizou um MA com seis parâmetros e um modelo autorregressivo com quatro parâmetros, né? Então aqui, aparentemente o modelo mais parcimônio seria o ARMA 1, né? Se bem que a gente ainda deveria verificar né, como é a qualidade de ajuste dele, né? Se ele ficou bem ajustado ou se por acaso ele teve, né, a variância dos erros, né, ainda poderia ter ficado muito alta, tá? Bom, vamos lá, só para fechar essa parte então aqui do ARMA 1, né? Vamos fazer esse teste estatístico para ele, né? Então aqui de novo, o KPSS não conseguiu rejeitar a estacionalidade, o Jungbox não conseguiu rejeitar a independência e o Shapiro não conseguiu rejeitar a normalidade. Então, tá tudo certo, né? A princípio, os três modelos seriam adequados, tá? Então, comparando entre eles, tá? Deixa eu aumentar aqui. Ok, tá? Então vamos lá. O ajuste do autorregressivo, né? Ele me deu uma estimativa de erro de 1,074, né? De variância do erro de 1,74, de médias móveis foi melhor, né? Deu 1,56 e o ARMA deu 1,64, tá? Então, em termos de variância do erro, o modelo de médias móveis teria sido melhor, tá? Só que tem um detalhe, né? O modelo de médias móveis, para ele conseguir isso, ele utilizou lá seis parâmetros, tá? Então era de se esperar que ele apresentasse um melhor ajuste, tá? Aí, então, para fazer um balanço agora entre a qualidade de ajustes, né, e o grau de complexidade do modelo, né, aqui a função ARIMA, né, ela já disponibiliza o AIC para a gente, tá? Então a gente deve comparar os AICs e escolher aquele que tem menor valor, tá? Então aqui o autorregressivo deu lá um 2.920, o de médias móveis deu 2.907 e o ARMA deu 2.906, né? Então aqui, para esse exemplo dessa série simulada, né, o modelo ARMA seria o escolhido, tá? Ou seja, ele é considerado o modelo mais parcimônio, tá? Bom, pessoal, bom, a gente para por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, podem me enviar e-mails, tá? Bom, então, até mais, um abraço, tchau, tchau.